Graça e paz, irmãos. Antes mesmo da pregação, falar um pouquinho dos nossos temas que temos trabalhado esse mês, o mês seguinte. Também, que domingo que vem, se Deus quiser, receberemos aqui a visita do Renato, amigo nosso ali da Presbiteriana Central, a gente chama Renatinho. Ele está na cidade, a mãe dele faleceu alguns dias atrás, então a gente vai aproveitar e convidá-lo a estar aqui na igreja conosco. Ele trabalha numa missão, acho que é Compassion, não é isso, Tiel? Então estará aqui ministrando a palavra à noite, no domingo próximo à noite. No outro domingo, no último do mês, será aniversário da UMP local. Mateuzinho vai trazer maiores detalhes no aviso final, mas pastor Jamerson estará participando aqui conosco. Então, estejam todos em oração. De forma geral, o tema do mês é o tema de dons, talentos consagrados ao Senhor num contexto missionário. Tá? Hoje mesmo, André e o seminarista André e Maria Eduarda, sua noiva, foram para Recife terminar o treinamento. Eles vieram para o casamento do irmão dele, né, o Gustavo, mas voltaram hoje à tarde. Eu até pedi que, se eles estivessem aqui, eu ia pedir para eles darem um testemunho, como tem sido lá o encontro, mas não foi possível que eles viajaram. Mas estamos seguindo esses temas, né, para que a gente esteja vendo os dons, os talentos, a obra missionária. E também quero dar graças e pedir oração por Bia, né, filha de Renatinha, que fez cirurgia semana passada, está bem, até onde sei, não tive mais notícia, Tiel. Mas visitamos ela, né, eu, presbítero Tiel também, então roguemos por Bia, fez uma cirurgia de coluna. Então, peçamos que Deus dê uma recuperação abençoada à nossa querida irmã adolescente. Breno, amigo de Larissa, vai fazer cirurgia de um aneurisma. Oremos, então. Vamos orar mais uma vez. Senhor, damos graças, Senhor, pelos dons e talentos, te damos graças pela variedade, tantas coisas o Senhor tem nos dado. Abençoa nossas crianças, dá-lhes dons, a toda igreja, Senhor. Rogamos e te agradecemos pela jovem Bia, dá para ela, Senhor, uma boa recuperação, abençoa, encha de dons para a tua glória, Senhor. Abençoa o Breno, amigo de Larissa, tem misericórdia da vida dele, alcança o seu coração, primeiramente, e também a sua saúde, nós rogamos. Também oramos por a Adriele, que tem sofrido com o câncer, capacita a tua filha a cada novo dia. Pedimos também que o Senhor cure se for da tua vontade. Em nome de Jesus, amém. É Adriele, não é Simone? Arielle, certo. É uma jovem mãe que está sofrendo com câncer e tem testemunhado, mesmo na doença, ela testemunha, ela tem sido firme, mas não é fácil. Oremos por essa jovem irmã. Como temos falado nesse culto, nós somos um corpo. Se um de nós está sofrendo, nós todos sofremos junto com a Arielle. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12. Versos 1 a 11. Acerca dos dons espirituais, nós vamos meditar nesses versículos apenas, 1 a 11. Eu também vou trazer um exemplo lá do Antigo Testamento sobre a consagração dos sacerdotes, como era que eles eram consagrados. Seria, digamos, se fosse hoje, um momento de ordenação ministerial de um pastor, de um diácono, de um presbítero, que nós já presenciamos aqui na nossa igreja algumas vezes. Eu vou trazer esse exemplo para ver como Deus sempre foi aquele que capacitou a sua igreja. Deu dons à família de Arão, por exemplo. O tema será a igreja, os capacitados pelo Espírito Santo. Igreja, nós somos chamados do mundo, chamados para o corpo de Cristo e fomos batizados pelo Espírito Santo e capacitados. Cada um foi cheio do Espírito Santo, cada um de nós recebeu dons. Isso é uma das definições de igreja.
E nesse texto aqui nós vamos ver porque havia problemas naquela igreja local e eles, através de carta, perguntaram ao apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo responde, especialmente nesses capítulos 12 a 14, sobre os dons espirituais. Havia uma má compreensão na igreja, havia orgulho, havia ênfase nos dons de língua. Aí Paulo começa a mostrar a importância de cada dom, foi Deus que deu. Às vezes o dom mais simples é importante, é mais importante para a igreja, Deus dá maior honra, de tal forma que a glória de Deus é Ele que dá. Isso é tão atual, nós precisamos ainda hoje reconhecer os dons dos irmãos que vêm do Senhor, que é Deus que capacita, para que a gente não caia no erro da igreja de Corinto, que vivia se orgulhando dos dons que tinha. Então vamos fazer a leitura pensando nisso. Somos igreja, os capacitados pelo Espírito Santo. Vamos ler de forma responsiva. Eu lerei os ímpares, versículos ímpares, e os irmãos, os versos pares. Já lemos esse texto no início, mas vamos ler essa parte novamente. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Amém. Acho que faltou o último ou não? Faltou 11. Então, leamos o 11, então. Mas, vamos ler juntos. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Senhor, obrigado por esta ação do Espírito Santo na igreja, nas nossas vidas. O Senhor um dia nos fez igreja, nos deu dons, nos capacitou e queremos viver assim, da forma correta, com humildade, reconhecendo o valor de cada dom. Somos um corpo. Pedimos a tua compreensão, teu discernimento, para que nós possamos entender e praticar o ensino da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, era quando o apóstolo Paulo diz logo aí no início a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É uma resposta a uma pergunta deles, anterior. Então, Paulo começa a tratar desses assuntos de dons espirituais. Foi uma questão levantada pelos próprios coríntios em carta enviada ao apóstolo. Também tinha a ver com os dons e a relação com o culto. Como usar os dons durante o culto? Claro que os dons não são usados só no culto, mas havia problemas nos cultos deles. Talvez, é claro na Bíblia, né, que era muita gente talvez exercendo os dons na mesma hora, sem respeitar a ordem, e Paulo instrui, mostrando que tinha que ter ordem e decência. Não era conforme a vontade humana, mas havia uma direção, havia uma submissão para que os dons funcionassem bem e em amor e unidade, trazendo glória a Deus e também o respeito entre os irmãos. Havia naquela igreja a ênfase no dom de línguas, e Paulo estava corrigindo isso. O dom de línguas supervalorizado, era um dom sobrenatural,
e as pessoas que talvez não tivessem esse dom estavam tristes ou com inveja. Outros que tivessem o dom estivessem orgulhosos porque tinham esse dom sobrenatural. Então, Paulo coloca as coisas em ordem, é Deus que deu. Não se orgulhem, não interpretem, não usem o dom para o mal na igreja, mas deve ser usado com honra para Deus, para o bem dos irmãos, para a edificação da igreja. E ele explica, tirando o orgulho, colocando a glória em Deus. Talvez inveja dos que não tinham esse dom. E Paulo vai propor o amor como caminho excelente. Os dons deveriam ser vivenciados no contexto do amor. Se não fosse no amor, todos esses dons seriam como um metal que soa. Trazendo um exemplo aqui do Antigo Testamento sobre dons que sempre foi o Espírito, o mesmo Espírito que sempre deu, veremos aqui a consagração de um sacerdote no Antigo Testamento. Desde já é importante a gente lembrar que hoje todos nós somos sacerdotes. Todos nós hoje somos ungidos, somos separados, recebemos dons do Espírito Santo. Naquela época, a exigência era grande para a consagração de um sacerdote, havia características físicas observadas, havia restrições, eles teriam que ser separados, santificados. Isso tudo é para nós hoje. Em Cristo Jesus isso se cumpre na sua plenitude. Ele era um líder, então devia ter grande responsabilidade e grande consagração. Não que o restante do povo não fosse, mas era dada nessa época a ênfase aos líderes. Já hoje não, já hoje é todo o corpo, todos nós devemos buscar a santificação. Se bem que, se a gente olhar direitinho, todo o povo de Deus era chamado à santificação, não só os sacerdotes. O que era que acontecia? Naquele momento, lá em Levíticos, capítulo 8, versos 12, 23 e 24, diz assim o verso 12: Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Então, é todo o contexto ali, que eu não vou me deter agora, né? Havia toda a dedicação, preparação, o chamado de Deus, aquela família, mas, por fim, chegava aquele momento e era derramado o azeite da unção sobre a cabeça de Arão, representando uma consagração, a unção. Ele foi separado ali para o ministério e santificado. Isso acontece conosco também. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo, como temos visto aqui nesse texto de Coríntios. É o mesmo Espírito que dá, que capacita, que chama. Ele nos tem dado essa mesma unção. E isso gera em nós santificação e consagração. Já no mesmo capítulo de Levítico, agora versos 23 e 24, vai trazer algumas características daquele ritual, digamos assim, daquele momento de consagração. Diz os versos 23 e 24. E degolou, falando sobre um animal que foi degolado. E Moisés tomou o sangue daquele animal e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar aos filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha deles e sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. Importante a gente observar esse momento, né? Primeiramente, Arão, o sangue do animal, ele é colocado sobre o polegar da mão direita de Arão e depois dos filhos de Arão. Depois, eles colocam o sangue, primeiramente, foi colocado na ponta da orelha direita, depois sobre o polegar da mão direita e depois sobre o polegar do pé direito de Arão e depois dos seus filhos. Como é importante a gente ver, né, esse significado. A orelha, polegar direito, polegar do pé,
certa forma, representava a consagração de todo o corpo. Era um homem consagrado. Mente, corpo, tudo que ele fazia deveria ser para a glória de Deus, o trabalho dele para o Senhor. De forma mais específica, nós podemos imaginar, né, a orelha. Por que a orelha? Talvez representando o que se ouve. Talvez o que se ouve, ó Israel, a voz do Senhor teu Deus. O Senhor é o único Deus. Israel ouve a Deus. Talvez alguns falam sobre o polegar direito, que representava o quê? A força de trabalho, a força, não desprezando quem trabalha com a mão esquerda, não é? Mas era a força representada ali na mão direita. Tudo que eu trabalho, tudo que eu faço deve ser consagrado a Deus. O pé direito, né? O polegar do pé direito. Então, os caminhos por onde ando, quais os caminhos que tenho andado? Devem ser caminhos do Senhor, caminhos de honra. Quando olhamos para o Novo Testamento, lá para Hebreus, nós vamos saber e relembrar que o sangue de Cristo foi aspergido sobre nós pela fé. Não mais o sangue de animais, não mais só Arão e seus filhos, mas todo o povo de Deus. O sangue de Cristo, o sumo sacerdote, o último, definitivo, o seu sangue é aspergido sobre nós pela fé. O texto que nos mostra isso, Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, essa lavagem que Deus faz em nosso coração, é o Espírito que faz, não mais por sangues, representado pelo sangue de animais, mas é pela fé, o coração lavado da má consciência, e o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. É o Espírito, Cristo faz isso por nós. Hebreus ainda 12, 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então mostra claramente, é uma nova aliança, não mais aquela antiga aliança, não mais aquele ritual, mas é algo superior. Todos nós somos reino e sacerdotes. E o sangue de Cristo foi aspergido, como diz aqui, ao sangue da aspersão, que é maior do que o sangue de Abel, maior do que o sangue de animais. Voltemos ao texto de 1 Coríntios, que foi lido, versos 1 a 12. Vamos tratar 3 questões aqui que eu quero destacar nesse texto. A primeira delas, do verso 1 a 3, é o Espírito que exalta Cristo. Segunda questão, dos versos 4 a 6, depois 11, é a diversidade e a mesma origem dos dons. Nós precisamos dos dons diferentes dos nossos. E, em último lugar, dos versos 7 a 10, é um fim proveitoso. Deus dá para um fim proveitoso. Vamos ver primeiramente os versos de 1 a 3. O Espírito exalta Cristo. Vamos dar uma olhadinha nesses versos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Como já falei, era uma pergunta desses irmãos que Paulo estava respondendo. Sabeis outrora que, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Então, Paulo está introduzindo aqui esse assunto dos dons espirituais e é como se ele fizesse, de fato ele faz, uma comparação, como era a vida deles antes, guiados aos ídolos mudos. Agora não, eles eram guiados ao Deus vivo, guiados pelo Espírito. Então ele começa fazendo essa diferença, como se Paulo estivesse, de fato, estava mostrando a eles a vida deles antes. Como era que vocês agiam? Hoje não, hoje vocês são batizados. Hoje vocês têm os dons do Espírito Santo.
E vocês não são mais levados aos ídolos, mas são levados a Cristo, levados ao Deus vivo. Verso 3: Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Não é claro, não se sabe, mas será que tinha alguém naquela igreja amaldiçoando Jesus? Pode ser, que Paulo fala sobre essa questão aqui. Mas não é claro, não se sabe. Mas às vezes acontece isso, pessoas que se desviam da fé, pessoas que amaldiçoam Jesus. Então não é pelo Espírito que isso acontece, é pela rebeldia, é pela dureza do coração. Essa pessoa tem perdão? Tem. Se ela se arrepender, se ela der ouvidos ao Espírito Santo, ela pode ter uma conversão genuína ou um arrependimento. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E aqui fica mais claro que é o Espírito que revela Cristo. Ninguém se converte se o Espírito não revelar o Evangelho. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, Cristo é o Salvador, o Senhor. O reconhecimento de que Cristo é o Filho de Deus só vem por causa do Espírito Santo. A nossa conversão é assim, um milagre, pela ação do Espírito Santo. É Ele que dá a fé, é Ele que lava nosso coração, é Ele que nos dá dons, é Ele que nos santifica. Não vem de nós mesmos, é um dom. A fé é um dom, segundo o verso 9, que foi lido aqui também. Vamos dar uma olhadinha no verso 9, quando diz: a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito os dons de curar. Eu não vou estar me detendo sobre todos esses dons aqui, importantes. Algumas pessoas acham que alguns deles foram só para o passado, outros acham que ainda hoje há manifestações na igreja. Não vou estar me detendo nisso hoje, mas no verso 9, por exemplo, fala sobre o dom da fé. A fé é um dom. Eu tenho valorizado muito esse dom da fé. Meus irmãos, é tão importante a nossa fé. Às vezes a gente não valoriza. É um dom gracioso. Que bom é crer em Cristo. Que bom é crer na eternidade. Que bom é ter fé para crer nas promessas de Deus. Nem todo mundo tem essa graça na vida. Então nós deveríamos valorizar o dom da fé, a confiança em Deus, saber que Deus nos conhece, Ele conhece nossa vida. Isso é fé, é confiança nas promessas de Deus. Isso é um dom, não vem de nós mesmos. É fruto do Espírito Santo. Nós deveríamos ser muito gratos a Deus. Se você tem fé, louve muito a Deus pela fé que Ele tem dado. É um dom de Deus. Interessante também, eu quero falar um pouco aqui sobre, às vezes, a nossa fé é provada. E, às vezes, o nosso dom, ele só amadurece na provação da nossa fé. Nós precisamos desenvolver os dons, nós precisamos crescer nos dons, exercer os dons que Deus tem nos dado. E, muitas vezes, o meio de crescimento é a aprovação que Deus manda. Lá em Pedro vai falar um pouco sobre isso. É justamente o aperfeiçoamento de nossos dons. No caso aqui a fé, mas com todos os outros acontece a mesma coisa. Pedro vai falar lá no capítulo 1, versos 1 e 2 e também no verso 7. Primeiramente ele diz assim, já no verso 1 da epístola de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz os sejam multiplicadas. Esse texto é bem interessante, quero apenas destacar alguns deles, né? O dom apostólico, também que a presciência de Deus Pai, Deus conhece a soberania dele. Antes de todas as coisas, Deus deu dons à igreja. Santificação do Espírito, é o Espírito que santifica a igreja.
para a obediência, nós devemos ser obedientes nos dons que recebemos. Aqui ele está falando no contexto geral e vai falar de fé, mas é necessário obediência para exercer o dom e para crescer no dom, desenvolver o dom. Logo abaixo, no verso 7, ele vai dizer: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Apenas quero destacar que a fé aqui vai ser provada, como que pelo fogo, como que o ouro. Muito mais preciosa a fé do que o ouro que perece, é provado pelo fogo. O dom da fé aqui está sendo provado. Às vezes os outros dons que nós temos também são provados. E às vezes é um meio de crescimento. No final haverá louvor, glória, crescimento. Depois da prova vem o crescimento. Muitas vezes é o meio de Deus nos dar crescimento nos dons que Ele nos tem dado, aperfeiçoar. A gente vê isso na vida de Timóteo. Timóteo tinha dons que estavam parados. Aí Paulo exorta ele a desenvolver os dons, a buscar os dons, a não deixar os dons ali parados, Timóteo. Isso pode acontecer conosco. Muitas vezes o meio de Deus nos dar crescimento nos dons são as provações da nossa fé aqui mencionada. O verso 13 desse mesmo capítulo vai dizer algo também extremamente importante. Somos batizados com o Espírito Santo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, mostrando a unidade. Um só corpo, um só Espírito. Ele nos deu de beber. Que expressão linda! Para mostrar o derramado do Espírito Santo. Ele nos deu de beber. O Espírito muitas vezes é mencionado como aquele que é derramado abundantemente. Deus derrama, o Espírito derrama e nós bebemos, e nós nos alimentamos, e nós somos fortalecidos nesse corpo. Em um só Espírito fomos batizados. No momento que a gente crê, a gente recebe o Espírito, a gente é batizado com o Espírito Santo. Não é preciso falar em línguas estranhas para ser batizado com o Espírito Santo, para ter uma experiência sobrenatural, milagrosa. Não, o Espírito já é sobrenatural, o que nos faz crer é o batismo, é a capacitação, é o poder que recebemos para realizar o dom que Deus está nos dando ali já na salvação. Efésios 4, 5 a 8 vai falar algo a respeito disso também. O mesmo apóstolo Paulo, agora falando aos Efésios, ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que figura linda, irmãos. O Senhor Jesus vencendo ali as obras das trevas e dando presentes, dando dons aos homens. E depois que ele passa aqui mais alguns dias, depois da sua ressurreição, ele vai às alturas, é recebido no céu, e ele diz que enviaria o Espírito. Então é importante nós lembrarmos disso, Cristo como aquele que dá dons aos homens. No caso aqui da nossa igreja, né, hoje mesmo o Itiel orando pelas crianças e orou, falou em pastores, em missionários, em engenheiros e tal. Então é Deus que dá, Deus que na eternidade já decidiu isso, cumpriu em Cristo Jesus, derramou o Espírito, dando dons, capacitando. Nós devemos pedir e nos esforçar para reconhecer esses dons, que é Deus que dá à igreja. Como é bonito o corpo funcionando, a IBF aqui, por exemplo, né? A IBF não pode ser feita só por uma pessoa. É uma parte do corpo ali, agindo cada um pelo dom que recebeu do Espírito, em humildade, em serviço. Um serve de um modo, outro serve de outro. Aquele que às vezes não é nem visto, está ali Deus usando.
Deus está ali trabalhando. É assim que Deus quer que a igreja funcione. Sem destaque para ninguém, é Cristo que é exaltado. O Espírito exalta Cristo, como vimos aqui no início. É o Espírito exaltando Cristo. Por quê? Porque Ele é digno, Ele é o nosso Salvador, é o nosso cabeça. Vejamos agora nos versos 4 a 6. A segunda lição que quero destacar nessa noite, que é a diversidade e a mesma origem dos dons. Vamos ver, versos 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Como é importante, irmãos, nós reconhecermos isso, a diversidade. Muitas vezes o nosso dom a gente compreende bem. Eu falei isso hoje para a Maria Eduarda, que a gente estava conversando um pouquinho depois com o André, e ela dizendo que lá no treinamento que eles estão fazendo, como há variedade de dons. Vários pastores presbiterianos, missionários, têm passado lá pelo treinamento, e ela dizendo que observou isso, que são dons diferentes, ênfases diferentes, ministérios diferentes. E Maria Eduarda está observando isso. Então, aí eu disse para ela exatamente isso. Maria Eduarda, o nosso dom a gente compreende melhor do que o do outro. Mas é difícil a gente reconhecer a importância daqueles que a gente não está vendo ou compreendendo, ou que tem dons que fogem da nossa compreensão. Por isso que Paulo estava dizendo isso à igreja de Corinto. Há diversos dons, há variedades, o Espírito é o mesmo, para que eles não dessem ênfase a um só dom e nem se orgulhassem disso. Isso é importante para nós hoje, a gente procurar reconhecer ou dar valor, dar glória somente a Deus, mas dar valor, agradecer pelo dom diferente do nosso, pelas pessoas que Deus colocou, no caso da nossa igreja local. Claro que temos que reconhecer todo o corpo de Cristo, mas também na igreja local isso se repete, né? A importância, o dom, o valor, a graça que Deus tem dado a cada um de nós. Então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Não podemos esquecer disso. O Espírito é o mesmo. É o Espírito que guia, é o Espírito que dá dons, é o Espírito que revela a Cristo. Verso 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Também não podemos esquecer disso, meus irmãos. A diversidade nos serviços. Tantos serviços na igreja, aqueles que servem, que aparecem, os que servem no anonimato, aqueles que servem, tem um dom que consegue servir muita gente numa hora só, tem aqueles que só conseguem servir uma pessoa. Outro dia alguém falou, não sei se foi aqui na igreja, não é? Às vezes a pessoa que nos levou a Cristo, durante a vida dela inteira, só nós fomos alcançados por... Eu acho que eu não falei bem claro, mas a pessoa que nos levou a Cristo talvez não tenha levado mais ninguém além de nós. E é verdade, um serve de um jeito, outro serve de outro, mas cada um tem que ser fiel no que Deus colocou em suas mãos. Um serve de um modo, outro serve de outro, mas é o mesmo Deus. As realizações são de Deus, é Deus que opera tudo em todos. Diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6, a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Nós vemos aqui também a Trindade, né? Fala do Espírito, fala de Deus, fala de Jesus, então é a Trindade abençoando a igreja. Deus Pai concorda, Deus Pai que dá também. É o mesmo Deus que opera tudo em todos, Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda o verso 11, lá no finalzinho, o verso 11 também vai dizer, é um só, mas em um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Que figura maravilhosa, meus irmãos, é uma distribuição de dons, é Ele que dá, com simplicidade, não precisa de exagero, não precisa de ênfase no homem,
Eu lembro uma vez que Deus me deu um dom, foi numa simplicidade tão grande, eu nem esperava naquela hora. É como foi a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes. Segundo os estudiosos, foi um momento simples, natural, reunidos. De repente, um som como que de um vento, um barulho sem eles esperar, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, é na naturalidade que Deus distribui, que Deus faz. Não é na hora que a gente quer, nem é o dom que a gente quer, mas é em submissão. Senhor, eu recebo. Senhor, eu quero, né? Mas não é o nosso querer, mas é Senhor, me mostra o dom. Devemos buscar com zelo os melhores dons. Nessa simplicidade, sem exigir de Deus, sem determinar, porque é Ele que é soberano. O texto também diz que soberanamente Ele distribui como quer. É Ele que escolhe, a escolha não é nossa. A escolha não é nossa. Talvez se fosse, nós errávamos. Se fosse nossa, graças a Deus que isso não é escolha do homem, é Deus que escolheu, Ele deu como quis. E a gente não pode reclamar, porque foi Ele que deu a cada um como Ele quis. Verso 11, como estou dizendo, é um só. E o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, realiza, não é um realizado do Espírito Santo. Ele está realizando algo. Naquela época, ainda hoje, na igreja, até o final, ele realiza a sua obra de exaltação a Cristo, de aperfeiçoamento dos dons, de salvação de vidas, de edificação da igreja. Há uma obra sendo realizada no meio da igreja pelo Espírito. Em último lugar, versos 10 a 7. É um fim proveitoso. As manifestações não são em vão. Deus, quando dá, Ele tem um propósito. Para Ele é muito claro. Deus sabe o que está fazendo. Quando Ele dá um dom, versos 7 a 10. Verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O dom que Deus deu à igreja, deu a cada um de nós, tem um propósito, será utilizado por Deus, fará bem à igreja, será para edificação nossa também, mas sempre, normalmente está envolvida a coletividade. É um dom que Deus deu para abençoar os irmãos. A nossa vida, nosso dom, cada um. Nós vimos também hoje de manhã Dorcas. Dorcas, que dom ela recebeu ali de fazer vestidos, né, roupas para as viúvas. Parece tão simples, mas útil. Deus tinha um propósito. Todo dom é dado com um propósito. Um fim proveitoso. Quando Deus nos dá um dom, Ele tem algo a fazer em nossa vida e através de nós. E nós não podemos nos orgulhar, nem tampouco desvalorizar o dom que recebemos. Visando um fim proveitoso, verso 8, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A decisão é soberana, como já disse. Às vezes a gente olha assim e diz, eu queria ter essa aqui, ó. Eu queria ter palavra de sabedoria, eu queria ter dons de curar, eu queria ter dons de língua, mas é soberano, o soberano que decide. Falam todos em línguas? Não. Profetizam todos? Não. Nós temos que entender isso, cada um conforme a manifestação é conforme a soberania de Deus com um fim proveitoso. Verso 9, a outro mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros, verso 10, operações e milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las. Só Jesus teve todos os dons.
ele recebeu o Espírito, né? Humanamente aqui, ele se humilhou, então ele recebeu ali no seu batismo o Espírito em plenitude. Nós não, temos medidas, porções, temos dons diferentes e devemos respeitar isso. A igreja como um todo, ela é capacitada, mas individualmente nós não somos um corpo e temos o Espírito em nós, mas dons diferentes. E Deus que escolhe os dons, né? Se a gente pudesse, meu Deus, eu mesmo se pudesse escolher, eu nem vou dizer a vocês aqui, mas eu estou de olho num dom aqui. Cada um, eu mesmo estou pensando aqui, se eu tivesse esse. Mas, eu vou dizer, eu não resisto, eu não estou resistindo. Mas eu vou dizer porque eu acho que tem um fim proveitoso, né, para a edificação da igreja. Então, eu pensei aqui nos dons de curar. Eu queria ter o dom de curar. Quando eu visitasse os hospitais assim, mas não é como a gente pensa. Nem Jesus foi assim. Ele não curava todos os... Se bem que ele curava, né, ele tinha os dons em plenitude. Mas Pedro, por exemplo, curou. Hoje de manhã na lição falou ali a cura, a ressurreição de Dorcas, mas não era toda hora que Pedro queria que aquilo acontecia. Ele fez as pessoas saírem, ele se ajoelhou, ele pediu a Deus, não era Pedro que decidia. Mas Deus curou através de Pedro. Então, é isso, funciona pela orientação e soberania de Deus. Ninguém tem o dom, eu vou curar agora. Não, nem Pedro tinha. Nem Pedro, era ali na dependência, orando, Senhor, cura Dorcas. Aí foi do agrado de Deus e Dorcas foi curada. Lá em Atos também nós vimos que Simão, ou é Simeão, acho que é Simeão, agora esqueci. Ele quis comprar o dom do Espírito Santo por dinheiro. E ele foi repreendido, foi uma falsa conversão. Ele viu que os apóstolos oravam e as pessoas eram abençoadas, eram curadas, e ele quis o mesmo dom, com dinheiro, aí que te seja para perdição. Não é assim que nós recebemos, nem pela nossa vontade, nem pela nossa manipulação, nem pelo nosso dinheiro. Então, esse dom de curar, por exemplo, né? Todos nós podemos orar e Deus curar alguém através de nós. Talvez tenha alguém que tenha um dom mais específico, talvez. Algumas pessoas talvez tenham esse dom, mas de forma geral, todos nós podemos orar e Deus pode curar alguém através da nossa oração. Então, Deus cura, se for da vontade dEle, qualquer um de nós orando. Não precisa ser o pastor, não precisa ser alguém que tem um dom específico, mas cada um de nós, se Deus quiser, Ele pode fazer isso. Por isso que a gente não deve se envergonhar de orar por alguém. O pastor Érico, hoje de manhã, brincando, disse que foi visitar uma pessoa, orou, a pessoa morreu. Depois foi visitar outra, orou de novo, a pessoa morreu, não foi? Ele falou. Às vezes a gente fica com esse medo, né? Não, irmãos, a gente ora, faz a nossa parte. A soberania de Deus, o Espírito é que vai agir, não somos nós. Nós devemos ser sinceros. Foi curado para sempre, né? Deus tomou para si. Então, é o Senhor. A gente pode orar sem ter vergonha, sem ter medo, porque é Deus que vai fazer ou não. Vamos finalizar, meus irmãos, com oração, com louvor. Vandilson está aí, se for possível, cantar um cântico. Vamos fazer uma oração enquanto os irmãos se preparam. Oremos, baseados na palavra de Deus. Vamos orar uns pelos outros. Senhor Deus, nós te exaltamos, porque o Espírito exalta Cristo. Foi o Espírito, Senhor, que nos revelou, que nos deu fé, e hoje nós cremos. Obrigado pela fé, Senhor. Nós vivíamos antes pelo nosso coração, vivíamos movidos aos ídolos, mas hoje não, nós somos movidos a Deus, movidos a Cristo, movidos à eternidade. Isso é maravilhoso, é o Espírito em nós. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra nos corrige
todos nós somos importantes nesse sentido, que fomos capacitados, somos igreja do Senhor. Muito obrigado, Pai, que nós possamos respeitar isso, que nós possamos amar uns aos outros, aqueles dons que parecem mais frágeis, são tão necessários. Corrige a nossa visão, corrige a nossa prática, corrige a nossa teologia, como os coríntios foram corrigidos. Dá-nos dons, Senhor. Na verdade, o Senhor já tem dado, aperfeiçoa os nossos dons. E na hora que for provado o nosso dom, tem misericórdia de nós. Certamente é crescimento, certamente é maturidade, certamente Deus está nos ensinando mais e nos capacitando mais. Que nós possamos não estar parados em nossos dons, como Timóteo foi tentado a fazer, mas que o Espírito nos fortaleça ainda mais, Senhor, para que exerçamos os dons que recebemos. Obrigado pelo Espírito, obrigado que a Trindade está envolvida, Pai, Filho e Espírito Santo estão controlando a igreja. Muito obrigado, Senhor. Há uma obra sendo feita pelo Espírito, há uma obra sendo feita por Cristo, há uma obra sendo feita por Deus Pai, um só Deus, Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, nos abençoa e perdoa nossos pecados. Amém.